Olá, eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora mais uma edição do seu Semana do Judiciário e fica por dentro das principais notícias do Tribunal de Justiça do Amazonas. O presidente do TEJAN participa da inauguração da Sala da Defensoria Pública no Fórum Enoque Reis. Instituição que atende famílias carentes na zona leste da capital, recebe donativos arrecadados em ação social realizada pelo TEJAN. Sede do tribunal passa a contar com uma central de resíduos sólidos. Parceria firmada entre o TEJAN e a Procuradoria Federal do Estado reduzirá em torno de 3 anos para 3 meses a tramitação dos processos. Pela proposta, a partir da simplificação de ritos e diligências, os processos cujo objeto é a concessão ou o restabelecimento de benefícios previdenciários podem vir a ser sentenciados em até 3 meses. A partir das providências estabelecidas em uma portaria conjunta, assinada pelo presidente do TEJAN e pelo procurador-chefe da Procuradoria Federal no Amazonas, diversas medidas passarão a ser adotadas, dentre as quais a dispensa de diligências, a diminuição de prazos e a redução de tempo para a réplica. Além da assinatura da portaria conjunta, na última semana, o Judiciário Estadual apresentou a proposta a juízes e servidores que atuam em varas cíveis na capital. Para o coordenador da área civil do Tribunal de Justiça, desembargador Délcio Santos, a portaria conjunta reforçará as medidas estabelecidas para dar celeridade à tramitação processual. Então, nós teremos agora um serviço judicial, uma prestação jurisdicional de qualidade num tempo muito menor do que antigamente existia. Então, para vocês terem uma ideia, antigamente um processo dessa natureza levava 3 anos, 4 anos para ter um resultado final. Hoje, final que eu digo sentença, não definitivo. Hoje a resposta será dada em 3, 4 meses com sentença definitiva. TEJAN lança novo projeto tecnológico e foca em recorde de produtividade. Depois de protagonizar os maiores indicadores de produtividade da justiça brasileira, dentre os tribunais estaduais, de acordo com o relatório Justiça em Números, o Tribunal de Justiça do Amazonas se prepara agora para alcançar resultados históricos ao lançar na última semana o projeto Manaós, que pretende aprimorar a prestação jurisdicional por meio da tecnologia. O projeto vai potencializar a utilização do sistema SAGE, abrangendo a capacitação de servidores e magistrados, além de realização de workshops de formação. Também consta no cronograma de ações a visita da equipe técnica do projeto a 140 unidades judiciais para viabilizar orientações aos servidores que nelas atuam. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o projeto Manaós trará ganhos sem precedentes para a jurisdição amazonense. Essa nova proposta que está sendo inserido no SAGE, né, e que vai ser oferecido para servidores e magistrados, ele traz como consequência a melhoria, a otimização das nossas unidades, né? E a otimização em tudo, seja em qualidade do nosso serviço, como também na produtividade, na melhoria da utilização disso pelo servidor, traz qualidade de vida para ele, traz agilidade. O diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça acrescentou que o projeto Manaós pretende revisar todos os fluxos de trabalho, o que implicará em novas automações e maior produtividade. O projeto ele passou por uma fase de planejamento, né, e análise do cenário. Essa fase ela foi concluída no mês agora de agosto. Em setembro agora já começam as iniciativas mais práticas. Então, assim, a equipe volta às unidades para revisar alguns conceitos que foram obtidos lá no começo dos primeiros levantamentos e se iniciam efetivamente as capacitações, né? Então, no final desse mês a gente já tem o primeiro workshop de engajamento
E a partir daí se iniciam os ciclos de desenvolvimento, configuração de fluxo, né? Então toda a rotina vai ser revista buscando uma melhor produtividade. Já o executivo de tecnologia da empresa Softplan ressaltou que com o projeto será possível ao Judiciário do Amazonas oferecer respostas mais rápidas aos cidadãos. Nós vamos preparar o sistema para trabalhar da melhor forma, nós vamos preparar trabalhar em moldar o processo para que ele seja muito mais aderente ao processo digital, à transformação digital, mas sobretudo as pessoas, né? Nós teremos aqui uma gama de capacitações em loco, de workshops, né? De acompanhamento estendido, para que o usuário ele possa se sentir muito bem calçado, né, em relação a essas mudanças. Justiça do Amazonas determina a realização de obras emergenciais em escolas do estado e do município. A decisão foi do Conselho de Magistratura do Tejan, que confirmou sentença de 1º grau, determinando que Estado e Prefeitura realizem obras emergenciais nas escolas Pedro de Islândia, no bairro da Compensa, e Danilo Areosa, no Conjunto Grande Vitória. A determinação atende a ações civis propostas pelo Ministério Público e que, em 2º grau, tiveram como relator o desembargador Wellington Araújo. Nas ações, ficou evidenciado que as duas escolas possuem falhas diversas em suas estruturas, tais como fiações danificadas, bebedouros com vazamento, instalações hidráulicas comprometidas, dentre outras. Em seu voto, seguido por unanimidade, o desembargador Wellington Araújo frisou que a realização de melhorias no ambiente escolar objetiva a preservação da saúde, da dignidade e da segurança de alunos e professores. Representantes do CNJ expõem balanço do programa Justiça Presente ao presidente do Tejan. Lançado no primeiro semestre do ano, o Justiça Presente é uma iniciativa do presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, e tem como objetivo fortalecer a audiência de custódia como mecanismo capaz de racionalizar a porta de entrada do sistema prisional em todo o Brasil. No Amazonas, o balanço das ações do Justiça Presente foi apresentado à presidência do Tribunal de Justiça pelo coordenador estadual do programa, Ricardo Pérez, e pela consultora do CNJ, Luana Marley. As informações foram apreciadas pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargadoria Edu Simões, pelo juiz auxiliar da presidência, Dr. Alexandre Novaes, pelo diretor da Secretaria de Custódia, Pedro Gadelha, e pelo juiz de direito, Jean Carlos Pimentel. Durante a exposição, os representantes do CNJ destacaram o apoio do Tejan às propostas do programa e informaram que o Judiciário do Amazonas está à frente ao de outros estados por ter reestruturado por completo sua Secretaria de Audiências de Custódia. Tejan suspende efeito de lei que obrigava estabelecimentos comerciais a armazenarem imagens do estabelecimento. A decisão foi do Pleno do Tejan, que, seguindo o entendimento do relator do processo, o desembargador Domingos Chalub, suspendeu de maneira cautelar os efeitos de uma lei estadual que obrigava os estabelecimentos comerciais com sistema de monitoramento a manter arquivo de imagens por um período mínimo de 90 dias. Para o relator da medida cautelar, ao legislar sobre questões relativas ao direito civil e comercial, o Estado invadiu competência legislativa da União. Nos autos, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas defendeu que, além de invadir competência da União, a Lei Estadual número 4877/2019 também violou o princípio da livre iniciativa, impondo aos comerciantes do Amazonas obrigações que importariam em despesas no investimento de equipamentos necessários para tal armazenamento de imagens. Desembargadora Joana Meirelles representa o Tejan no desfile de 7 de setembro. A desembargadora Joana dos Santos Meirelles representou o Tribunal de Justiça do Amazonas no tradicional desfile militar de 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil, realizado no último dia 7 no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo. O desfile, que aconteceu às 8 horas da manhã, foi acompanhado, segundo a estimativa do governo do estado, por um público estimado em 20 mil pessoas e contou com a participação de mais de 4.800 militares representando o Exército, Marinha e a Aeronáutica, além das forças de segurança do estado do Amazonas. É a data máxima do país, a data em que nós comemoramos a independência e a luta que foi para que ela ocorresse. Então, é um sentimento assim, não diria de ufanismo, mas de orgulho
desse sentimento pátrio que envolve todos nós. O presidente do TEJAN participou da inauguração da nova sala da Defensoria Pública do Estado, localizada no Fórum Ministro Enoque Reis. A sala fica localizada no 4º andar, setor 2 do Fórum Ministro Enoque Reis e será um espaço de apoio à preparação para defensores públicos que aguardam audiências judiciais e que precisam fazer peticionamentos rápidos. A inauguração contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iado Simões, do Defensor Público-Geral do Estado, Rafael Barbosa, e também do ouvidor-geral do TEJAN, desembargador Elci Simões de Oliveira. O local é o mesmo onde funcionavam anteriormente a 1ª, 4ª, 6ª e 7ª varas forenses de família da Defensoria, as quais foram transferidas para o novo prédio na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, também próximo ao Fórum Enoque Reis. A mudança, providenciada pela própria DPE, foi necessária para melhor atender o público e o novo prédio abriga 14 defensorias de família, funcionando de 8 às 2 da tarde. Segundo o defensor-geral Rafael Barbosa, a conversão da antiga sala de atendimento em local de apoio vai proporcionar aos defensores um espaço confortável e adequado para preparar e aguardar audiências no fórum. Essa sala de apoio, pra gente, ela é fundamental. Por quê? Essa sala antes, a defensoria atendia a população e era uma sala pequena, então a população acabava ficando nos corredores, sem ar-condicionado, sem cadeira, muitas das vezes, em pé. E isso me deixava muito preocupado e constrangido. E assim como também constrangia o tribunal, porque acabava que a população ficava no corredor sem ter um espaço adequado. O que nós fizemos então? Nós conseguimos montar uma estrutura fora do fórum, para que a defensoria possa receber a população, os assistidos, e dentro do fórum agora é uma sala de apoio. Então o defensor, quando ele vier fazer uma audiência, entre uma audiência e outra, ele pode ir para a sala, ele pode peticionar, ele pode conversar em particular com o assistido e com toda certeza isso vai melhorar no atendimento, melhorar na qualidade da atuação e também deixar o tribunal, os corredores livres para que as pessoas possam transitar e que não fique em lugares desconfortáveis. Uma instituição que atende famílias carentes na zona leste de Manaus recebe donativos arrecadados durante a ação solidária do TEJAN. Quase 500 quilos de alimentos e produtos de higiene foram doados pelos magistrados e servidores do tribunal durante a ação solidária organizada pelo Subcomitê de Logística Sustentável entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro. Os donativos foram entregues no último dia 7 ao Lar de Sheila, uma instituição que funciona no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital, e que atende aproximadamente 80 famílias. A equipe de servidores que fez a entrega dos donativos foi recebida por um grupo de mais de 30 crianças reunidas para as atividades que costumam marcar a rotina da instituição aos sábados. Elas deram as boas-vindas aos servidores cantando músicas que falavam de alegria, afeto e gratidão. Quero agradecer realmente a todos os envolvidos nessa nossa primeira ação social desse ano, mas que nós estamos finalizando essa, já iniciando uma outra para o Dia das Crianças, com outro tipo de doações e provavelmente mais uma até o Natal. Faremos mais uma ação social dessa, ajudando os lares da cidade de Manaus que precisam sempre do nosso apoio. Agradeço muito, muito, muito a todos os servidores, magistrados e todos que nos apoiaram nessa ação. Responsável pela administração do Lar de Sheila, Tânia Maria Mota Vieira fez questão de falar aos servidores sobre o trabalho desenvolvido para acolher, orientar e ajudar as famílias atendidas pela instituição. É um dia especial, nós sempre agradecemos tudo a Deus e ter vocês aqui é um presente de Deus para nós, num momento que a gente estava precisando muito, porque nem sempre nós temos alimentos aqui e a necessidade realmente é muito grande das pessoas, principalmente de alimentos, de tudo, mas alimento é o que move esse pessoal nesses lugares que tem essa ajuda. Então agradecemos a todos que colaboraram, que não estão aqui, mas estão representados por esses alimentos
e podem ter certeza que cada grãozinho desses alimentos serão bem aproveitados. Os produtos arrecadados na campanha foram recolhidos em postos de coletas instalados na gerência do Arquivo Central, na Escola do Servidor, na Central de Transportes, no Centro Administrativo José Ferreira Lopes, nos fóruns Azaria Menescal, Enoque Reis, Lúcio Fonte, Eusanaice e Mário Versosa. Também no edifício sede, nos juizados especiais do Complexo Newton Lins e no juizado infracional que funciona na Avenida Desembargador João Machado. O Subcomitê de Logística Sustentável já está organizando a próxima ação solidária, que pretende tornar mais feliz o Dia das Crianças de algumas unidades de acolhimento da capital. A sede do Poder Judiciário Estadual passa a contar com uma central de resíduos sólidos. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões de Oliveira, e o presidente do Subcomitê de Logística Sustentável, desembargador Délcio Luiz Santos, inauguraram a central de resíduos sólidos. Ela passa a fazer a gestão dos resíduos recicláveis do sistema de coleta seletiva implantado pela Corte neste ano. A central funciona na área ao lado do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TEJAN. É necessário se preocupar com o futuro do nosso planeta, com o futuro da Amazônia, porque a Amazônia precisa realmente ter essa consciência devido a nós sermos o pulmão do mundo, a maior floresta ainda presente na natureza no Brasil, né, que é a Amazônia, que é cobiçada internacionalmente por causa de manter essa floresta ainda de pé. Então isso é importante que nós sejamos os primeiros a dar o bom exemplo. Na central de resíduos sólidos serão segregados, armazenados e encaminhados para a destinação ambiental adequada resíduos como papel, plástico, metal, lâmpadas danificadas, resíduos eletrônicos, pilhas e baterias. O desembargador Délcio Luiz Santos, que preside o Subcomitê de Logística Sustentável, disse que a instalação da central de resíduos é mais um passo para a consolidação do projeto de coleta seletiva, integrante da política ambiental interna do TEJAN. É importante essa consciência ambiental, não só do Tribunal de Justiça, mas de toda a população. O meio ambiente que vem sofrendo há muito tempo precisa ser preservado e trabalhos como esse, à frente da gestão do desembargador Iedo, que tem dado todo apoio ao Subcomitê de Logística, são importantes para também fazer esse trabalho do Tribunal junto à sociedade, despertar esse interesse em fazer cada vez mais a preservação do meio ambiente. Primeiro juizado Maria da Penha apresenta formulário de avaliação de risco voltado para as vítimas de violência doméstica. A juíza titular do primeiro juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Manaus, juíza Ana Lorena Gazineu, apresentou na última quinta-feira o formulário de avaliação de risco voltado para as vítimas de violência doméstica. Esteve também presente no evento a juíza titular do segundo juizado Maria da Penha, Luciana Nasser, e representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público do Amazonas, além dos delegados da Polícia Civil e membros da rede de proteção. Na avaliação da juíza Ana Lorena Gazineu, que coordenou o evento, além da importância, o formulário de avaliação de risco é voltado para as vítimas de violência doméstica. Conforme a juíza amazonense, este documento dará aos magistrados maiores subsídios para decisões que concedem ou não as medidas protetivas de urgência. É um formulário que foi elaborado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O objetivo dele é subsidiar as decisões dos juízes quando forem deferir medidas protetivas, para que nós adotemos as melhores soluções no combate à violência doméstica e ao feminicídio, né? Hoje, apesar da redução do número de homicídios em 10%, o número de feminicídios cresceu 4%. Ainda ocupamos o 5º lugar no ranking mundial de homicídios femininos. Então, temos tomado algumas atitudes para que esse número reduza, para que a gente possa dar uma proteção integral à vítima, que é esse o objetivo da Lei Maria da Penha. Para a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, o formulário vai ajudar a dar visibilidade, para dar estatísticas e assim implementar políticas públicas adequadas. Esse formulário vai nos ajudar a dar visibilidade para estatísticas e para possíveis políticas públicas, porque hoje a gente não sabe
quando ela entra numa delegacia, quantas vezes ela já sofreu violência? Se ela já sofreu violência com outros homens, qual é essa mulher? O que ela já passou na vida? Que muitas mulheres registram, outras não. Então, muitas mulheres já ficaram 10 anos num ciclo de violência doméstica sem nunca ter registrado, já apanharam de antigos parceiros. Então, tudo isso vai colaborar para que a gente forme novas políticas públicas de maneira que venham ajudar essa vítima que não vai até a delegacia. Em Manacapuru, Justiça fará mutirões de audiências para atender o aumento de ações em decorrência do apagão de energia. O primeiro Juizado Especial Civil e Criminal de Manacapuru realiza um mutirão de audiências para atender o aumento de ações pedindo ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes dos apagões de energia que atingiram o município entre os dias 19 e 26 de julho deste ano. Mais de 1.500 ações relativas ao assunto foram ingressadas no Judiciário, informou a juíza Silvânia Corrêa Ferreira. Do apagão, nós tínhamos um acervo em torno de 670 processos ativos. Com o apagão, depois de julho, de julho para cá, entraram 1.500 processos. E estão entrando. Ou seja, o dobro do meu acervo, O que eu tinha antes, agora foi sucumbido, parece enxurrada, e contra um único litigante. Mas o tribunal já está preparando várias ações, itinerância, Sejus que vai participar. Nós estamos conversando com várias frentes, com a própria Manaus Energia, com a Defensoria, com as partes para tentar resolver isso de maneira mais rápida possível, Nas audiências de conciliações, a gente pretende um volume, eu espero, expressivo de acordos. A Manaus Energia está vindo com acordos, eu espero que a população aceite o acordo, que se sinta amparada, que o processo está agindo rápido e que o Judiciário não se furtou a resolver as demandas. O Judiciário está acompanhando esse aumento de demanda em Manacapuru e deve ajudar da melhor forma possível, destacou o presidente da Corte Estadual, desembargador Iedo Simões. Nós já estamos com ações implementadas com o nosso coordenador do Sejusc, atuando em Manacapuru com a doutora Silvânia. Era um juizado que estava indo muito bem, controlado essas ações, um julgamento muito rápido, com uma grande produtividade. De repente, de julho para cá, ingressaram mais de 1.400 ações, tudo por conta do apagão que se deu em Iranduba, em Manacapuru e outros municípios da redondeza. Mas o tribunal já está acionando, nós marcamos essa doutora Silvânia, junto com o pessoal do Sejusc, já marcaram audiências que vão ser audiências concentradas, na tentativa de resolver essas questões. Em novembro, por ocasião das atividades da Semana Nacional de Conciliação, mais 250 audiências estarão em pauta. A previsão é de que em outubro, mais uma edição do mutirão seja realizada. Além de tudo que você acompanhou até agora, tem mais notícias no site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejam.jus.br. Autor de homicídio praticado com requintes de crueldade é condenado a 15 anos de prisão. Autor de assalto a motorista de aplicativo é condenado a 6 anos de prisão. Juizado reforça que crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem viajar desacompanhados dos pais sem expressa autorização judicial. Este foi o seu Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.